Meus irmãos e irmãs, bom dia, paz e graça. Aos que nos acompanham pelo YouTube, os nossos cumprimentos também. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 2. É a sequência de sermões nesta epístola, iniciada há alguns domingos atrás. Hoje leremos o capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. O texto bíblico nos diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar? Amado Deus, a Ti nós nos dirigimos nesta manhã. Voltamo-nos, ó Deus, para Ti em total dependência. Nós, ó Deus, Te suplicamos nesta hora que Tu fales ao nosso coração, por meio da Tua palavra, que acabamos de ler mais uma vez. Em tempos tão difíceis, ó Deus, pelos quais passa a Tua igreja, especialmente a nossa igreja aqui. Que Tu, ó Deus, nos instruas com Tua palavra, trazendo alento ao nosso coração. Que Tu mostres, ó Deus, a cada um de nós, neste dia, a riqueza do Teu evangelho. Que Tu nos coloques, ó Deus, no caminho que devemos seguir. Abençoa, ó Deus, o Teu povo. Fala ao coração das famílias que aqui se encontram, daquelas que nos acompanham pelo YouTube. Sê Tu conosco, ó Deus, Te suplicamos e Te somos gratos pelo privilégio de hoje estarmos aqui para ouvirmos a Tua voz. E o fazemos em nome de Teu amado Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, nós sabemos que Paulo está tratando, na epístola dirigida à igreja na região da Galácia, do Evangelho da Graça. Esse é o tema amor desta epístola. A razão para o apóstolo Paulo fazer isso é que outro evangelho estava aparecendo entre os irmãos gálatas como um convite muito atrativo. E primeiro Paulo corrige um ponto muito importante. Não há outro evangelho. Como se nós tivéssemos inúmeras boas notícias apresentadas a nós no mercado da fé. Não há outro evangelho. O que há, na verdade, é a perversão do singular e verdadeiro evangelho da graça.
Tudo aquilo que se propõe como evangelho, mas que compromete a sua natureza, não pode ser chamado de evangelho, deve ser, entretanto, nomeado como perversão do evangelho. Mas mesmo não sendo evangelho, notem, irmãos, esse outro evangelho é ameaçador. E diante disso, Paulo deve alertar os seus leitores quanto às ameaças desse outro evangelho. Por isso que o tema do sermão desta manhã é justamente esse: a ameaça do outro evangelho. E eu convido vocês que aqui estão, os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, para que verifiquemos então nesse texto, nesta passagem, quais são essas ameaças desse outro evangelho. O que a perversão do bom, singular e verdadeiro evangelho pode causar. Então convido todos vocês a me acompanharem no raciocínio para vermos então quais são as ameaças que Paulo apresenta aqui do outro evangelho. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, o outro evangelho ameaça a liberdade da igreja. O outro evangelho ameaça a liberdade da igreja. Vamos ao verso 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Vejamos que aqui nós ainda nos encontramos naquele trecho que é denominado pelos mais entendidos, e isso fica muito claro para nós, chamado de texto autobiográfico. Paulo, do capítulo 1, verso número 10, até o final do capítulo número 2, apresenta uma espécie de autobiografia. Vai tratar de alguns fatos desde a sua conversão. E agora Paulo está falando de outra subida a Jerusalém. Depois de sua conversão, Paulo vai a Jerusalém pela primeira vez depois de 3 anos. O capítulo 1, verso 18, nos traz essa informação. Agora são passados 14 anos. E nessa segunda viagem, ele foi acompanhado por 2 colaboradores, Barnabé e Tito. Versículo 2. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O que motiva Paulo a subir mais uma vez a Jerusalém? A obediência a uma revelação. A relação que Deus tem com os apóstolos, nós percebemos, é especialíssima. Nesse momento, em virtude do chamado, o Senhor Deus chama então, por meio de Cristo, esses apóstolos. E eles têm uma missão muito importante no início da história da igreja cristã. E Paulo, então, revela aqui para nós que a sua ida a Jerusalém, em uma segunda ocasião, se deu em virtude de um comunicado do próprio Deus a ele. O apóstolo Paulo, sim, ele recebia do Senhor orientação de uma maneira muito diferente da que nós recebemos hoje por meio da palavra escrita. Então, em obediência a essa revelação, Paulo, então, vai a Jerusalém pela segunda vez. E o verso número 2 nos diz que ele vai para expor o evangelho que ele já pregava entre os gentios. Ele prega esse evangelho para os gentios, mas agora há a necessidade de expô-lo também àqueles que ele julga terem uma grande influência. Bom, ele fala tanto a um grupo, como também a um outro grupo, para que o seu trabalho, a sua carreira, não se tornasse vã. Ele precisa falar também do evangelho nesta segunda ocasião em que ele está em Jerusalém.
E para entendermos a visita de Paulo a Jerusalém e o que ocorreu lá, nós devemos ler, e eu peço que você depois em casa dê uma lida em Atos capítulo 15, do verso 1 ao verso 35. Quando Lucas, então, no seu relato, traz a nós informações do porquê Paulo foi para Jerusalém nessa segunda ocasião e o que aconteceu lá. Atos capítulo 15 é o relato, então, do famoso Concílio de Jerusalém, onde alguns presbíteros e apóstolos se reuniram naquela ocasião para tratar de uma controvérsia que era acerca da circuncisão exigida por alguns cristãos de influência judaica naquele tempo para os gentios que estavam se convertendo ao evangelho da graça. Versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. É justamente por causa de toda a controvérsia que estava sendo tratada naquela ocasião que Paulo agora diz, olha, Tito foi comigo nessa viagem. E a origem de Tito é grega. Ele veio dos gentios. Chegando lá comigo, Tito, de origem gentílica, não foi constrangido a se submeter a essa prática da circuncisão. Então, a questão, que nós encontramos lá, lendo Atos 15, é que alguns religiosos vindos, então, do judaísmo, eles pregavam que a circuncisão e a obediência a alguns costumes mosaicos era fundamental para a salvação. Percebam, esses irmãos, esses mestres estavam dizendo, para vocês, gentios, alcançarem a salvação, vocês precisam obedecer aos costumes que Moisés estabeleceu lá atrás, dentre os quais a circuncisão. Só que Paulo está dizendo, eu fui com Tito, e Tito, sendo de origem grega, não foi constrangido a se submeter a esse rito. O que Paulo vai dizer sobre isso? Versículo 4. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo diz que esses irmãos que ensinavam essa prática, colocando-a como evangelho, eram falsos irmãos. Paulo é extremamente duro e direto ao tratar da questão da pureza do evangelho. Eles espreitavam a liberdade de Paulo e dos demais, procurando detalhes mínimos para os acusarem. E o que Paulo diz, contrariando o que esses falsos mestres ensinavam, é que essas práticas, como condição indispensável para a salvação, mina o evangelho da graça e reduz a vida cristã à escravidão. Paulo está dizendo, esse é um falso ensino. Porque a partir do momento em que se colocam alguns ritos como necessários à salvação, se está minando o evangelho da graça e impondo ao povo escravidão. Escravidão da qual o povo foi liberto por Cristo Jesus e por sua obra redentora. Desse modo, meus irmãos e irmãs, o outro evangelho, que é a falsificação do evangelho da graça, ameaça a liberdade da igreja. É importante dizermos aqui que essa liberdade a respeito da qual Paulo fala, não é libertinagem, ou seja, a graça de Cristo não nos dá liberdade para fazermos aquilo que nós bem entendemos e desejamos, inclusive e especialmente aquilo que é inadequado, de maneira nenhuma. A liberdade da igreja, em razão do evangelho da graça, não é a porta aberta para práticas libidinosas.
no fim das contas o Senhor é gracioso, então a gente vive de qualquer maneira. Não é isso. O Evangelho da graça e a liberdade que dele decorre, não é liberdade para pecarmos. Essa liberdade que Paulo diz que o Evangelho, esse outro, a perversão do verdadeiro Evangelho, ameaça, é aquela liberdade que Cristo nos concedeu de servirmos a Ele, mediante tudo aquilo que Ele fez, e somente Ele fez, para que pudéssemos caminhar a carreira da fé. Liberdade em Cristo Jesus é sermos livres de tudo aquilo que era jugo pesado sobre nós e que maltratava a nossa consciência e que nos impedia de crermos na esperança futura. A liberdade que o Evangelho da Graça nos proporciona é justamente essa, de vivermos livres das amarras do pecado, de vivermos livres daquela falsa ideia de que as nossas forças é que garantem a nossa salvação. Como é triste, irmãos, viver debaixo do jugo de práticas que supostamente vão garantir a nossa salvação. Quantos anos eu não vivi orientado por um evangelho que não era o evangelho da graça. E eu vivia atormentado o dia todo porque tentava fazer coisas que eu julgava me garantirem a salvação, e todos os dias era angustiante porque eu ia para a cama com muita incerteza porque havia desobedecido o Senhor em muitos momentos e não havia conseguido cumprir os preceitos daquele dia. E quando eu entendi o Evangelho da Graça, foi libertador. Não para que eu vivesse a maneira que eu queria, mas eu vivo livre agora do pecado e livre para viver para o Senhor, sabendo que Ele fez tudo por mim. E a salvação, ela não depende do meu esforço, ela exige o meu esforço, ela me chama a um esforço, mas o que garante a minha salvação é a obra de Jesus. E é por isso que, quando o Senhor leva algum irmão do nosso meio, por mais que ele tenha escorregado aqui e acolá, nossa esperança é que um dia todos nos encontraremos na glória, porque quem garantiu a nossa salvação foi Jesus. Isso é libertador. E Paulo está dizendo que o outro evangelho ameaça justamente essa liberdade da igreja, colocando um jugo. Olha, para ser salvo é necessário cumprir isso, cumprir aquilo, aquilo outro. Olha, é necessário passar pelo rito da circuncisão. Olha, é necessário observar esse e aquele costume. E Paulo está dizendo, não, o que esses falsos irmãos querem fazer é nos colocar num contexto de escravidão. Então o outro evangelho, que não é outro evangelho, porque não há nenhum outro evangelho como o da graça de Jesus, é uma perversão do evangelho, mas Paulo aqui faz referência aos perigos dessa forma pervertida do evangelho da graça, e nos traz aqui algumas ameaças. E em primeiro lugar, nós aprendemos então que o outro evangelho ameaça a liberdade da igreja. Mas em segundo lugar, uma segunda ameaça, o outro evangelho ameaça a verdade da igreja. Ele ameaça a liberdade da igreja, mas ameaça também a verdade da igreja. Verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Meus irmãos, Paulo não cede ao argumento dos falsos irmãos que constrangiam os gentios convertidos a se circuncidarem e a se submeterem aos costumes judaicos como práticas indispensáveis para a salvação. E por que Paulo não aceita essa teologia? Por uma razão muito simples.
Ao condescender a essa ideia, Paulo colocaria em perigo a verdade da igreja. E quando eu digo verdade da igreja, eu não quero incutir em vocês um relativismo. Deixa eu explicar o que é isso. É aquela ideia de que a verdade é relativa a um determinado grupo, cultura, ou época, ou outra coisa que o valha. Eu não quero dizer que a verdade da igreja é aquela verdade que a igreja entende como verdade, mas que não é verdade para outras instituições. Quando eu afirmo verdade da igreja, eu o faço no sentido de ser a verdade que a igreja do Senhor Jesus recebeu e que ela prega por meio do Evangelho da Graça. E essa verdade é a verdade de Deus, que não pode ser relativizada em hipótese alguma. É verdade em qualquer época, é verdade para qualquer um, é verdade em toda e qualquer cultura. Tanto é que nós estamos aqui reafirmando essa verdade que Paulo sobre ela falara no século I, em pleno século XXI. Então é essa a verdade. O outro evangelho ameaça a verdade da igreja. E Paulo quer contribuir para que a verdade do evangelho permaneça entre os irmãos da região da Galácia. Vamos voltar então ao Concílio de Jerusalém. Aquele cenário que vocês vão encontrar lá em Atos, capítulo 15. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Paulo está falando aqui sobre os apóstolos mais antigos do que ele. Então ele diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Importante notar o que Paulo está querendo dizer. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está fazendo referência aos apóstolos que serão nomeados mais à frente. Tiago, Cefas, que é o nome aramaico para Pedro, e João. Ele está dizendo, olha, eu fui a Jerusalém, fui anunciar, expor o evangelho que eu prego aos gentios para esses mais influentes, como eu julgava. Mas eles não acrescentaram nada. O que Paulo está dizendo? Olha, eu fui, expus o evangelho da graça para os apóstolos mais antigos e eles não me corrigiram. Versículo 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, pregado aos gentios, me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pregado aos judeus. Versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Não houve choque doutrinário entre Paulo e os apóstolos mais antigos. Era o mesmo evangelho. Contudo, Paulo o anunciava entre os gentios, que ele chama aqui o evangelho da incircuncisão. E esse mesmo evangelho havia sido confiado a Pedro, que era então quem pregava o evangelho da circuncisão, ou seja, anunciado para aqueles circuncisos, aqueles que obedeciam às práticas e os costumes mosaicos, e que agora estavam se entregando a Jesus. Então não houve a verdade da igreja, ou seja, aquilo que ela anuncia, o evangelho da graça, deve ser preservado. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de perversão dessa verdade. É por isso que nós devemos preservar esse evangelho, nós não podemos negociar as suas afirmações, antes nós devemos vivê-lo de modo digno,
na inteira dependência do nosso Senhor. Paulo está apresentando aqui, irmãos, a ideia de que o outro evangelho ameaça a verdade da igreja, não apenas a liberdade da igreja, bem como a verdade que a igreja procura anunciar. Estavam colocando em risco a verdade que Paulo pregava aos gentios e que agora no concílio de Jerusalém expunha aos mais antigos, que não acrescentaram coisa alguma, pelo contrário, reafirmaram aquilo que Paulo anunciava. A verdade do Evangelho, a verdade da igreja, segundo Calvino, diz respeito à sua pureza. Um outro reformado pensador, comentarista, chamado Johannes Brentz, afirmou que quando nós admitimos ideias falsas, é o mesmo que tirarmos Cristo da igreja e entregarmos a igreja a Satanás. É por isso que Paulo é muito contundente, Paulo é firme. Ele vai expor o evangelho aos gentios, mas vai até os apóstolos para falar do evangelho da graça. Ele não pode condescender, ele não pode se render. Paulo não pode aceitar o ensino dos falsos irmãos. Vejam como Paulo é duro e direto. Aqueles que não se comprometem com o evangelho da graça são falsos irmãos, porque estão pregando um evangelho pervertido. É um evangelho degenerado, deturpado, não é o verdadeiro e singular evangelho da graça. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja do Senhor não pode ceder. Em tempos como os nossos, a igreja não pode ceder. É por isso que precisamos ter todo cuidado com a pureza da igreja. Não que somos perfeitos, a nossa dependência está em Cristo Jesus. Mas devemos zelar pela verdade do Evangelho. É por isso que devemos zelar pela pregação. A igreja precisa ter cuidado ao escolher um pastor para pastoreá-la. O pastor tem de se afadigar na Escritura. O pastor tem que estudar a Bíblia. O pastor tem de ler a cultura do seu tempo com as lentes do Evangelho. O pastor tem de ter tempo para estudar e trazer a mensagem do Senhor com clareza e boa fundamentação. Quantos pastores não há no nosso tempo que perderam o encanto pelo estudo das Escrituras, que fazem mecanicamente, que entregam qualquer coisa no púlpito e as pessoas se alimentam disso? Mensagens desidratadas, desnutridas, que não alimentam, que não orientam o rebanho. Precisamos de presbíteros e diáconos comprometidos com o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Precisamos de homens dentro dos lares, das famílias da igreja, comprometidos com o evangelho, para que saibam ler os programas de televisão, para que saibam interpretar, para que saibam analisar, para que saibam criticar aquilo que os filhos estão vendo, lendo, ouvindo. Precisamos de homens dentro de casa comprometidos com o evangelho da graça, lutando pela pureza da igreja. Não podemos ser condescendentes, não podemos capitular diante de um mundo rebelde a Deus. As filosofias vão se proliferando cada vez mais, vão se multiplicando ideologias aqui e acolá, e nós precisamos cuidar da pureza da igreja. O outro evangelho ameaça a verdade da igreja. É por isso que temos cuidado com o culto.
O culto ao Senhor não pode ser organizado de acordo com as invenções dos homens, nem as sugestões de Satanás, assim nos diz a nossa confissão de fé de Westminster. É por isso que devemos ter cuidado com as nossas músicas, até as nossas orações públicas audíveis. Nós não podemos falar qualquer coisa. A pureza da igreja precisa ser preservada. Bom, esse texto então hoje nos ensina sobre a ameaça do outro evangelho. Primeira ameaça. O outro evangelho ameaça a liberdade da igreja. Em segundo lugar, o outro evangelho ameaça a verdade da igreja. Em terceiro e último lugar, o outro evangelho ameaça a atividade da igreja. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, e aí ele menciona os três, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Agora Paulo menciona diretamente, como disse a vocês um pouco antes, quem são os apóstolos mais antigos, a respeito dos quais ele mencionou anteriormente, e que ele os chama aqui de colunas. É Tiago, Pedro e João. E Paulo diz então que eles não acrescentaram nada àquilo que ele vinha anunciando e pregando entre os gentios. Houve uma harmonia entre o ensino que era veiculado por Paulo e o ensino veiculado por Tiago, Pedro e João. Inclusive, Paulo diz que esses apóstolos reconheceram a graça que foi conferida ao apóstolo Paulo, também para que ele pregasse o evangelho entre os gentios. E é interessante porque essa graça que os apóstolos reconheceram em Paulo é que faria com que ele continuasse de maneira perseverante pregando o evangelho. E o que Tiago, Pedro e João fazem? Oferecem a Paulo e a Barnabé a destra de caminhada, a destra de comunhão. O que significa isso? É o braço direito. Esses apóstolos estão dizendo: Paulo, nós oferecemos a você e a Barnabé o braço amigo para ajudar vocês. É o ânimo, sabe? Quando a caminhada está difícil, quando a gente está cansado, que a gente pega no braço do amigo e tenta ajudá-lo a dar mais alguns passos, a chegar na reta final. Sabe, a criança, quando a gente está fazendo uma longa caminhada com ela e ela diz: papai, não aguento mais, e a gente pega na mão e ajuda. Pedro, Tiago e João oferecem a destra de comunhão. Oferecem o braço para ajudarem Paulo e Barnabé a continuarem na sua atividade ministerial. O trabalho deveria continuar entre gentios e entre judeus. E o verdadeiro evangelho é esse que nos motiva a continuarmos na trajetória, na caminhada, de maneira perseverante, anunciando a palavra da verdade. Versículo 10 diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A única recomendação que Paulo recebeu para o seu trabalho foi que ele se lembrasse dos pobres. E Paulo confessa aqui que faria um esforço muito grande, que fez um esforço muito grande, para que os pobres fossem inseridos em suas atividades ministeriais. Mas por que então a menção aos pobres? O reverendo Tim Keller diz que há pelo menos duas razões, uma particular e uma geral. A razão particular é que, naquele tempo, quando muitos judeus iam para Jerusalém, para as festas anuais, ouvindo o evangelho, eles não voltavam mais
para as suas cidades. E ficavam por ali. A igreja em Jerusalém foi crescendo, 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 de modo que havia pessoas com muitas dificuldades financeiras ali. Então era um trabalho da igreja. A igreja precisava então atentar para essas famílias que estavam ali e passavam por dificuldades financeiras. Mas de uma perspectiva também mais ampla, e de um modo geral, segundo Tim Keller, é porque a própria Bíblia fala sobre isso. Nós devemos ter esse cuidado. Nós lemos hoje aqui, no Salmo 140, verso número 12, que o Senhor é aquele que preserva o direito do necessitado, do pobre. Então há uma preocupação. Então o que o texto bíblico está nos afirmando é que Pedro recomenda, olha, você vai para os gentios, você vai fundar muitas igrejas, você vai trabalhar muito, mas não se esqueça da igreja em Jerusalém que passa por muita dificuldade, não se esqueça daqueles que vão aparecer no caminho de vocês com muita dificuldade. E Paulo não diz assim, é verdade, nós vamos agora dar prioridade aos pobres, nós vamos dirigir todo o nosso ministério para os menos favorecidos, não. Paulo não faz isso. Paulo diz que se esforçou para se lembrar dos pobres. Isso quer dizer que a prioridade é o Evangelho da Graça. É evidente que o Evangelho da Graça não se esquece da condição daqueles que precisam de ajuda social. É como nós fazemos aqui em nossa igreja. Então, os irmãos que têm tido a oportunidade de acompanhar o trabalho da Junta Diaconal sabem disso. Nós levamos o Evangelho da salvação e procuramos ajudar socialmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. E a Bíblia sempre mencionou isso. O pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. O que o Tim Keller chama de quarteto de vulnerabilidade. Então nós nos preocupamos, mas a prioridade é o Evangelho da graça. É o Evangelho da salvação. Mas o outro evangelho, ele pode ameaçar a compreensão adequada da atividade da igreja. É impressionante, irmãos e irmãs, como muitas propostas têm ameaçado a atividade da igreja com uma suposta base no próprio evangelho, quando na verdade o fundamento é a perversão do evangelho da graça. Eu fui dar uma olhada num livro que eu li há algum tempo atrás, chamado Teologias Contemporâneas, de dois autores, chamados Stanley Grant e Ed Miller. Esses dois autores, eles trabalham as teologias que surgiram no século passado, no século XX. E eu fui lá então para anotar algumas delas. Teologias que surgiram procurando entender o Evangelho à sua própria maneira. E a gente vê como isso acaba trazendo implicações para a atividade da igreja, em práticas diversas. No século passado, nós tivemos a teologia existencialista, defendida, por exemplo, pelo Rudolf Bultmann. Uma teologia da morte de Deus, defendida por William Hamilton. Uma teologia da secularização do Evangelho, defendida por Harvey Cox. Uma teologia do processo, defendida por John Cobbe. Uma teologia da esperança, defendida pelo Jürgen Moltmann. Uma teologia da praxis libertadora, defendida pelo Gustavo Gutierrez. Uma teologia da experiência feminina, defendida pela Rosemary Redford. Uma teologia global, defendida pelo John Hick. Uma teologia da era pós-liberal, defendida pelo George Lindbeck. Todas essas perspectivas canalizando a atividade da igreja para um determinado rumo. Para mostrar, irmãos, que o outro evangelho ameaça a atividade verdadeira da igreja. Então há uma recomendação para o apóstolo Paulo para que ele prosseguisse no seu trabalho, na sua atividade ministerial, e que ele desse atenção também aos pobres, mas numa perspectiva adequada, sem que o evangelho da graça fosse pervertido.
Irmãos, eu termino aqui dizendo que o outro evangelho, mesmo não sendo outro, ele ameaça a igreja. A perversão do singular e verdadeiro evangelho ameaça a liberdade da igreja, a verdade da igreja e a atividade da igreja. A maneira como nós compreendemos o evangelho pode então bagunçar a nossa liberdade. A maneira como nós compreendemos o evangelho do Senhor pode bagunçar a nossa concepção de verdade. E, consequentemente, a maneira como nós compreendemos o evangelho pode bagunçar a nossa forma de compreendermos qual é a nossa atividade nesse mundo. Qual é o nosso trabalho? Por isso, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos livre desse outro evangelho, que não é evangelho, é a perversão do singular e verdadeiro evangelho da graça de Jesus. Permaneçamos no evangelho da graça. Anunciemos o evangelho da graça. Vivamos pelo evangelho da graça. Esse evangelho Paulo procurava preservar e por isso escreveu essa correspondência. E esse texto é palavra de Deus e fala ao nosso coração e abre os nossos olhos, chama a nossa atenção e nos alerta. Cuidado, igreja, porque o outro evangelho, a perversão do verdadeiro evangelho, pode ameaçar questões fundamentais para a nossa vida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por este momento, que nos encontramos aqui adorando o Seu nome, lendo a Sua palavra e aprendendo dela. Senhor, nós pedimos que o Senhor não nos deixe sermos encantados por aquilo que se apresenta como evangelho, quando na verdade é a perversão do evangelho. Nos mantenha firmes, Senhor, no evangelho da graça, dizendo não para tudo aquilo que não é evangelho. Que assim seja com o seu povo, com a sua igreja. Preserve-nos, ó Deus, no evangelho da graça. Lhe agradecemos porque Ele nos alcançou. E hoje nós podemos, ó Deus, ter liberdade. Nós podemos anunciar a verdade. E podemos realizar as nossas atividades para a glória do Seu nome. Vivendo conforme é o do Seu agrado. No nome de Jesus é nossa oração. Amém, Senhor.